Vamos começar agora a solucionar a questão 4. A equação da reta que passa pelos pontos A, 3 e 5 e B, menos 2 e menos 4 é... Para a gente solucionar essa questão, nós teremos que voltar no conteúdo do segundo ano, que é chamado de determinante de matrizes. Então, uma das maneiras de resolver é pegar os dois pontos ou as duas coordenadas do ponto e transformar em uma matriz. Para exemplificarmos a questão, eu atribuí dois novos valores. Chamei de coordenada C, que é 2 e 4, a coordenada D, que vale menos 3 e menos 2, e daí eu montei a matriz. Então, aqui, para montar a matriz, a gente utiliza a seguinte regra. Na primeira linha da matriz, a gente pega o primeiro ponto. Então, aqui eu tenho o ponto C. Então, peguei as coordenadas desse ponto, que são 2 e 4. Na segunda linha da matriz, vai o segundo ponto, que é o ponto D, que é menos 3 e menos 2. E na terceira linha da matriz, a gente usa o x e o y. Então, aqui, na verdade, o x corresponde à primeira coluna, que é a coluna x, e o y, a segunda coluna y. É só seguir a questão aqui das coordenadas. Primeiro o número da coordenada está para o x e o segundo número da coordenada está para o y. Bom, e o que faremos com o restante aqui? Esse restante, na quarta coluna e a quinta coluna, é só uma repetição da primeira e da segunda. E esta coluna do meio, esta coluna aqui do meio, a gente utiliza sempre o elemento neutro da multiplicação, que é 1. Então, sempre será assim. Primeiro e segundo ponto, dado no exemplo, depois x e y. Na terceira coluna, sempre o 1. E as outras duas colunas são repetições das duas primeiras. Bom, depois que fazemos isso, aí passamos a fazer as multiplicações. Mas na hora de multiplicar, a gente multiplica sempre na diagonal. Então, nós temos aqui 3 diagonais primárias e 3 diagonais secundárias. Aqui eu já havia riscado a caneta as 3 diagonais primárias. Então, eu tenho 2, menos 2 e 1. Aí faço a multiplicação. 2 vezes menos 2 vezes 1, que vai dar menos 4. Aí vou para a próxima. 4 vezes 1 vezes x, que vai dar 4x. Corresponde ao valor 4x. A próxima será 1 vezes menos 3 vezes y, que ficou como valor menos 3y. Depois que eu faço isso, a próxima parte seria colocar o negativo. Aí eu vou para a multiplicação das diagonais secundárias. Bom, há outras formas também de estar resolvendo. Então, eu acho essa maneira um pouco mais prática. Bom, vamos lá. Multiplicação das secundárias. Então, eu tenho x menos 2 e 1. Então, vai ter como resultado menos 2. Próxima diagonal secundária, y, 1 e 2, que vai dar mais 2y. Última diagonal secundária, menos 1, menos 3 e 4, que tem como valor menos 12. Bom, finalizei agora as multiplicações. Agora é só organizar os termos semelhantes e verificar a questão desse sinal aqui, ó, que eu falei que ele pertence à regra. Então, este sinal, eu aplico a distributiva nele. Todos os elementos que estão dentro do parênteses, que seriam o menos 2x, o mais 2y e o menos 12, será multiplicado pelo sinal de negativo aqui, esse sinal de menos que está aqui fora. Bom, aí vai ficar assim. Nesta primeira parte da questão, que corresponde às multiplicações das diagonais primárias, eu não alterei nada aqui na linha abaixo, ó. Foi só uma cópia. Essa parte que pertence
as multiplicações da diagonal secundária, eu apliquei a distributiva, só para utilizar aqui a regra de sinal. Então, ficou menos que gera da regra, com menos do menos 2x, ele passa a ser mais. Aqui, no caso do y, 2y, ele passa a ser menos 2y, por conta da regra de sinal. E o 12, que lá aqui em cima era menos 12, abaixo ele passa a ser mais 12. Bom, depois que eu faço essa multiplicação, ou utilizo essa regrinha de sinal aqui, eu vou organizando os termos semelhantes. Aqui eu resolvi fazer desta maneira, para ficar um pouco mais prático. Mais didático, na verdade. Porque daí o prático, mesmo para quem tem facilidade em fazer o cálculo mental, faz mentalmente e vai direto para a resposta aqui embaixo, tá? Mas aí eu fiz assim, eu fui agrupando os termos semelhantes. Comecei pelo 4x, comecei pelo x, na verdade. Então, ficou 4x com 2x, deu 6x. Menos 3y com menos 2y, deu menos 5y. E aqui o termo independente, que é o menos 4 e o 12, menos 4 com mais 12, deu 8. Bom, depois eu só peguei esses resultados e organizei aqui. Coloquei o x em primeiro local, então ficou 6x menos 5y mais 8, que é igual a 0. E aí eu finalizei. Essa é a minha equação geral da reta, que é o que ele está pedindo lá no exercício 4. Bom, aí terá exercício que vai pedir equação reduzida da reta. Daí eu já aproveitei para trabalhar com essa mesma que está aqui. Daí a equação ficou assim. Partir da equação geral para a equação reduzida que está aqui ao lado. Para eu poder trabalhar com a equação reduzida, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, é isolar o y. Então, aqui o que eu fiz? Eu deixei o y sozinho, de um lado da equação, e deixei o 6x e o menos 8 do outro lado da equação. E daí eu fui obedecendo às regras de sinais, é claro. O 5y, como eu não havia mudado ele de membro da equação, ele permaneceu do jeito que ele estava. Já o 6x e o 8, ele fez a mudança do sinal. Eles eram positivos, passaram a ser negativos. Bom, com isso ficou assim, menos 6x menos 8 dividido por menos 5. Bom, daí o que eu posso fazer a partir daqui é assim, se der para dividir numa divisão exata, eu divido. Se não der, eu posso deixar fracionário mesmo. Então, ficou 6 quintos positivos por conta da regra de sinal, porque o 6 aqui era negativo, negativo com negativo na divisão fica positivo. O 8 ficou com 5 também, então ficaram 8 quintos. Só que o 8 também, ou 8 quintos, passou a ser positivo também por conta da regra de sinal. Então, eu posso deixar desta forma, ou posso deixar dessa forma aqui abaixo. E daí, isso aqui é a equação reduzida dessa reta. Então, eu tenho a equação geral que está aqui e a equação reduzida que está aqui ao lado. Com isso, finalizamos aqui o exemplo que vai ajudar vocês a resolver a questão 4. A questão 6, por ela ser semelhante à questão 4, nós iremos trabalhar aqui em conjunto. A figura a seguir é um retângulo. A equação da reta que contém a diagonal AC do retângulo é... Observando aqui a imagem ao lado, eu tracei um segmento de reta que passa pelo ponto A e pelo ponto C. Essa é a linha que eles perguntam qual é a equação dela, tá? Então, qual é a equação dessa reta que passa pelo A e pelo C? Aí, o que é que nós teremos que fazer? Determinar as coordenadas do ponto A, que olhando no gráfico é 2 e 2, e determinar as coordenadas do ponto C, também observando no gráfico é 5 e 4. Com esses dois valores, a gente volta lá na questão anterior
e utiliza a mesma regra de determinante de matrizes. Aí, ao fazer os cálculos do determinante da matriz, você vai encontrar, ao finalizar, a equação da reta. Essa questão ela é bem semelhante à questão 4, só que na questão 4 os pares ordenados já vieram no enunciado. Nessa questão, os pares ordenados você terá que tirar da imagem aqui ao lado. Então, é só refazer, ou melhor, é só utilizar os dois valores na matriz e finalizar a questão.